Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Temos visto em vídeos anteriores algumas notícias sobre perseguição a cristãos pelo mundo afora. Entretanto, esse fato infelizmente não é algo novo. Desde os apóstolos, nos tempos de Cristo, que aqueles que testemunham sobre Cristo e sua palavra são perseguidos. Hoje conheceremos mais uma das histórias contadas pelo irmão André, fundador do Portas Abertas, que nós já fizemos um vídeo sobre ele aqui no canal. Eu vou até deixar o link deste vídeo. No final deste vídeo terá um link para este primeiro vídeo que falamos sobre o irmão André. E é uma história de coragem, de fé, de alguém que, tocado pelo Espírito Santo, sabe exatamente qual a missão que tem a fazer. Veremos como algo para nós tão banal como pegar a nossa Bíblia e nos dirigirmos à igreja é para muitos uma operação de alto risco. Mas mesmo assim, pelo amor a Deus e a sua palavra, estão dispostos a enfrentar os riscos necessários. Esse vídeo será dividido em partes para que não fique muito extenso. Nessa semana teremos a parte 1. Então, após a vinheta, conheceremos a história, por mim, renomeada de Chegando à Bulgária. Começamos com um pouco de história mundial. Após o término da Segunda Guerra Mundial, o mundo, especialmente a Europa, foi dividida em dois grandes blocos, gravitando em torno de duas grandes potências que venceram o conflito. A Europa Ocidental, sob a influência dos Estados Unidos, e a Europa Oriental, sob o domínio da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que nós vamos chamar de URSS. O regime soviético, claramente ateu, pai das ideologias de esquerda que avançam pelo mundo afora, tentou por diversos meios, na maioria das vezes violentos, sufocar a fé e o culto cristão nos países onde dominou. A história que iremos narrar, tirada do livro autobiográfico do irmão André, O Contrabandista de Deus, ocorreu na Bulgária no final da década de 50 do século passado, algo em torno do ano de 1958. Mas sempre com um objetivo descrito no próprio título do livro, que era contrabandear Bíblias para os países onde ela havia sido abolida pelo regime político vigente. Conforme podemos observar no mapa, a linha vermelha que divide o Ocidente do Oriente mostra a, entre aspas, cortina de ferro, que foi uma expressão, segundo alguns, atribuída a Winston Churchill, que era o primeiro-ministro britânico lá nos idos de 1950, em um pronunciamento no Westminster College, em Fulton, no Missouri, nos Estados Unidos, e ele fez esse pronunciamento no dia 5 de março de 1946. Nesse discurso, Churchill afirmou que uma cortina de ferro teria descido sobre a Europa em uma referência direta ao bloco socialista que se estabeleceu no continente após a Segunda Guerra Mundial. Iremos também comentar sobre a Iugoslávia, país que hoje não existe mais, porque hoje são diversas nações independentes, o que era a antiga Iugoslávia, como a Bósnia, a Croácia, Montenegro, Sérvia, Albânia. São nações que se tornaram independentes, que faziam parte da antiga Iugoslávia. E embora elas vivessem num regime comunista também, a Iugoslávia não fazia parte da esfera de influência da União Soviética. Ela era uma nação que não estava ligada diretamente ao domínio da União Soviética, embora também tivesse um regime comunista. E então, vamos agora à história contada no livro. O
O irmão André já havia estado outras vezes na Iugoslávia, mas sua última visita contrabandeando Bíblias para lá havia sido feita com sua esposa, recém-casados, e foram descobertos pela polícia política iugoslava, e o casal havia sido expulso do país, tendo seus vistos de viagem cancelados. Nos conta André. E então, na noite do 7º dia, quando estávamos jantando na casa de uns amigos em uma cidade perto de Suawewo, a polícia apareceu. Aconteceu tão repentinamente que durante uns momentos eu não compreendi por causa de quem eles estavam ali. Estávamos assentados ao redor da mesa da cozinha comendo arroz e carneiro, todos, exceto Corri, que é a esposa dele, que era a esposa, que não estava se sentindo bem e fora deitar-se, quando ouvimos uma batida na porta e entraram 2 policiais de uniforme cinza. "Você aí, venha conosco", disseram-me. "Ir? Para onde?" "Não converse, não termine de comer. Venha." Olhei para os meus amigos que estavam sentados, garfos levantados, bocas abertas de medo. Corri, apareceu à porta pálida e despenteada. "Ela está com você?" "Sim, ela também." Tornou-se claro imediatamente que a polícia recebera certas informações a respeito da minha viagem anterior à Iugoslávia. Foram bastante corteses, mas informaram-nos que precisaríamos deixar o país imediatamente. O meu visto havia sido cancelado. Não havia possibilidade de recorrer da decisão. Eu deveria, por favor, apresentar o meu passaporte ali, naquele momento. Relutantemente, porque eu não queria que o meu passaporte recebesse uma declaração negativa que os outros consulados pudessem usar como base para não me concederem vistos, eu entreguei meus documentos. Os oficiais olharam para eles cuidadosamente, conferiram-nos com suas próprias ordens e então pegaram um grande carimbo vermelho a que aplicaram bastante tinta e o bateram sobre o meu visto. Eu era persona non grata na Iugoslávia. Retornando para sua casa na Holanda, André e a sua esposa passaram por Berlim, onde André anteriormente havia pedido no consulado da Bulgária e Romênia vistos de entrada nesses países. E para sua grata surpresa, eles foram aprovados, faltando apenas levar seu passaporte à embaixada para o registro dos vistos de entrada. Entretanto, agora com o seu passaporte carimbado na Iugoslávia como expulso e visto cancelado, se ele apresentasse esse passaporte nas embaixadas búlgaras e romenas, talvez eles, influenciados pelo cancelamento do visto iugoslavo, revissem a posição de autorizá-lo a entrar na Bulgária e na Romênia. Bem, André e a esposa continuaram sua viagem até em casa, pois Corri não estava bem de saúde. Ao chegarem em casa, chamaram um médico e, após um detalhado exame, ele deu o diagnóstico. Corri estava grávida. Se por um lado havia a alegria de ambos pelo fato de se tornarem pais, por outro, André deveria proteger a esposa de viagens desgastantes por ordens do próprio médico. Era o mês de novembro e a previsão era que o bebê nascesse por volta do mês de junho. Corri, quando se casou, sabia do trabalho de seu marido e, como enfermeira, havia concordado com isso, ajudando-o em seu trabalho. Entretanto, agora estava impossibilitada de acompanhá-lo. Ficaria sob os cuidados de uma amiga. André decide ir sozinho para a Bulgária e Romênia, afinal poderia retornar antes do nascimento de seu filho. Entretanto, havia o problema do visto.
Com aquele passaporte, com o visto iugoslavo cancelado, seria quase impossível obter o visto da Bulgária e da Romênia. Vamos ler o que nos diz o irmão André a respeito disto. Mas ainda havia aquele problema do passaporte. Que eu poderia fazer a respeito da página negra? Arrancá-la? Era impossível, visto que todas as páginas eram numeradas. Jogar o passaporte fora, dizer que eu o tinha perdido e requerer uma segunda via? Mas isso não era jogar à moda do rei. Os servos do rei não precisam usar de artifícios. Fui à Haia, ao escritório de controle de passaportes, e expus ao encarregado de vistoria o meu problema. Ele foi muito compreensivo. Eu entendo o seu caso, disse ele, mas não posso fazer nada. Veja, disse eu, sou missionário. Quero ir a esses países para entrar em contato com os crentes de lá. Ele meditou durante uns instantes, depois balançou a cabeça. Nós não podemos nem lhe dar sugestões de como conseguir um novo passaporte rapidamente. Tais como, por exemplo, fazer uma porção de viagens rápidas aos países vizinhos e insistir para que eles carimbem seus documentos a fim de que o seu passaporte se encha depressa. Nós não podemos lhe dar essas sugestões. Você vê? Sinto muito. Em poucas semanas eu tinha um passaporte novo. Corri, relutou em deixar-me ir. Ela ainda não se recuperara completamente do choque quando de nossa prisão na Iugoslávia. Mas quando o carregamento de Bíblias em búlgaro e romeno chegou da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira de Londres, ela mesma ajudou-me a acondicioná-las no carro. E ela disse, negócio é negócio, disse ela. Afinal de contas, eu aceitei o encargo de ser esposa de missionário. Resolvido o problema do passaporte, obteve os vistos de Bulgária e Romênia e inclusive um novo visto para a Iugoslávia, uma vez que aquela época, onde ainda não havia o recurso da informática, onde tudo é online, as embaixadas no exterior ainda não haviam recebido a informação de que André era persona non grata na Iugoslávia. Assim, ele conseguiu obter novamente um visto para lá, contando com a ajuda de Deus, pois o único lugar onde poderia ter algum problema seria na fronteira da Iugoslávia, caso tivessem a informação de que ele estava proibido de entrar no país. Cabe dizer que o melhor caminho para a Bulgária era este, como podemos ver num mapa, através da Iugoslávia, pois a alternativa era um longo desvio pela Itália, cruzar o mar da Itália para a Grécia e depois entrar na Bulgária através da Grécia. Ele despediu-se com um beijo de sua esposa e partiu com o seu Fusca azul. No caminho pensava como tinha sido obter novamente o visto de entrada na Iugoslávia graças à ineficiência dos burocratas iugoslavos que ainda não haviam avisado os consulados da Europa Ocidental sobre ele. Portanto, a dificuldade, se houvesse, seria na fronteira do país. Conforme André nos informa, com o coração batendo fortemente, cheguei à fronteira. Mas o guarda só olhou superficialmente meu passaporte. Conversamos um pouco a respeito das condições das estradas e depois de 20 minutos estava dentro do país. André calculou que teria uns 4 dias até que a informação de sua presença novamente na Iugoslávia chegasse até as autoridades. Parou para uma visita a um amigo no país e programou-se para, na manhã do 5º dia, cruzar a fronteira para a Bulgária. Entretanto, seu amigo lhe deu uma relação de pessoas e igrejas que deveria visitar, e André decidiu esticar por mais 24 horas sua permanência no país. Na 5ª noite, chegou ao hotel após a meia-noite. Deitou-se,
e após umas 5 horas de sono foi acordado por uma pancada na porta de seu apartamento. Ao abrir, 2 homens vestidos à paisana ordenaram em alemão: "Vista-se e siga-nos. Não traga nada consigo." André foi levado a pé até um edifício próximo e lá foi inquirido por um oficial: "Por que você está aqui? Por que você voltou à Iugoslávia?" E sem esperar por resposta: "Como você conseguiu um novo passaporte? É assim que agem na Holanda? Facilitam as coisas para conspiradores e transgressores?" André viu o homem retirar de dentro da gaveta novamente o carimbo vermelho que cancelava seu visto e o expulsava do país pela 2ª vez. Carimbou sobre o visto 3 vezes, tamanha sua raiva, cancelando-o, e ordenou: "Você vai deixar o país dentro de 24 horas, disse ele. Não poderá ter mais nenhum contato com pessoa alguma na Iugoslávia. Vamos telefonar para a guarda de fronteira em Trieste, dizendo que você deve chegar lá." Trieste. Certamente ele não podia insistir naquilo. Trieste ficava no extremo noroeste do país, exatamente da onde eu viera, enquanto que ali estávamos a 75 quilômetros da fronteira com a Bulgária. "Mas eu estou indo para a Bulgária", implorei. "Será que eu não poderia sair do país por esse lado? É muito mais perto." Mas ele foi irredutível. Ele havia dito Trieste e haveria de ser Trieste, e o mais depressa possível. E foi assim que, muito desanimado, dirigi-me de volta para Trieste e para a longa rota circular através da Itália e da Grécia. 2.400 quilômetros, e eu já estava quase enxergando o meu destino. Desânimo é o que vemos na continuação da narrativa, mas Deus nos prova e nos purifica em nossas provações. Irmão André pensava sobre o novo cancelamento do visto iugoslavo, o desvio que teria que fazer de uns 2.400 quilômetros, sua esposa grávida, e começou a sentir uma dor nas costas antiga conhecida dele, em função de um desvio de um dos discos da coluna que manifestava-se principalmente quando dirigia por muito tempo. Diz-nos ele que quando estava mais ou menos no meio da Itália, as dores pioraram grandemente, e quando chegou a Brindisi, lá no Salto da Bota, que é o mapa italiano parece uma bota, quando ele chegou em Brindisi, lá embaixo no Salto da Bota, o local onde ele iria embarcar em uma balsa com destino à Grécia, estava andando encurvado como se estivesse dobrado e com um passo arrastado. E não melhor estava quando ele chegou na Grécia. Ele estava pior. Mas continuou em frente, quase gritando de dor, por estradas esburacadas por mais 2 dias. Andava por estradas aonde, não entendendo as palavras escritas em grego, as placas escritas em grego, o fazia errar diversos caminhos, tendo que voltar atrás inúmeras vezes. Com tantos problemas, André nos diz: durante todo o tempo, aquela insidiosa depressão estava me envenenando. E continua a narrar seus pensamentos. "Bem, André", começava o cochicho lá dentro, "você conseguiu escapar dessa vez. Eles foram até gentis com você. Mandaram você sair do país. Você poderia ter sido preso. Por quantos anos, André? 5? 10? Você vai ver na Bulgária. Ali eles jogam a pessoa na cadeia sem dó. Algumas vezes os presos jamais saem de lá, nem escrevem cartas. Corri nunca vai ficar sabendo." E assim continuava horas seguidas, dias seguidos, até que meus nervos estavam à flor da pele. E então veio o golpe de misericórdia. Como diz o ditado popular, não há nada tão ruim a ponto que não possa piorar. E o golpe de misericórdia ele descobre no caminho, porque a fronteira que pretendia cruzar da Grécia para a Bulgária estava fechada para todos, exceto diplomatas, o que o forçaria a viajar mais quilômetros por alguns dias e para cruzar
apenas para a Bulgária através da Turquia. No dia seguinte a essa descoberta desalentadora, nas suas palavras, abre aspas, sendo socado e triturado por uma estradinha pedregosa, ele viu uma tabuleta escrita em grego e em caracteres latinos abaixo. Filipos. Agora deixemos que ele nos conte as emoções e reflexões que na sua solidão lhe invadiram. Abre aspas. Parei o carro de um tranco. Filipos, a Filipos da Bíblia, a cidade aonde Paulo e Silas haviam sido presos, aonde Deus havia provocado um terremoto para abrir a porta da prisão? Claro que sim, era aquele lugar mesmo. Saí do carro e vi através de uma alta cerca de arame um campo de ruínas. Ali estavam as ruas antigas, ali estava o que restara de um templo, uma fileira de casas das quais só as paredes estavam de pé agora. Será que uma daquelas era a casa de Lídia, onde Paulo ficara hospedado? Havia um portão na cerca, mas estava fechado e não havia ninguém por perto. Um silêncio grandioso abatia-se sobre a cena. A moderna cidade de Filipos ficava a 3 quilômetros a noroeste dali. Ali não havia nenhum som, só o grito de Paulo através dos séculos. Cristão, aonde está a tua fé? Paulo estivera preso naquele lugar exatamente da mesma forma que eu também estava preso pela dor e pelo desânimo. Paulo e Silas estiveram fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo, pregando o evangelho onde não lhes era permitido pregar. Deus havia realizado um milagre para tirar aqueles homens da prisão naquela noite, e naquele momento eu senti que ele estava realizando outro milagre para tirar-me da minha prisão. Os laços da depressão que me prendiam arrebentaram-se como as correntes dos pulsos de Paulo. O espírito de desânimo fugiu, e ao perceber isto, vi que eu estava de pé, ereto, com a coluna vertebral endireitada e a cabeça levantada. O gozo transbordou-me o ser, gozo tanto físico quanto mental. Corri de volta para o carro, parando de vez em quando para dar alguns pulinhos. Dei partida, engatei a primeira e com o rugido do motor parti mais uma vez para o encontro marcado com os crentes desconhecidos da Bulgária e da Romênia. O que mais nos assusta e entristece ao ouvirmos ou lermos essas histórias é que não se trata de ficções escritas para entretenimento, ao estilo de alguns livros e autores que se tornaram famosos, mas sim de vida real, de fatos ocorridos não com personagens criados, mas pessoas como eu e você, de carne e osso, porém com uma grande diferença. Enquanto nos livros ficcionais os personagens se desvencilham dos seus problemas por sua engenhosidade, esperteza, sorte, trapaça, nessa história real nós vemos a mão de Deus, soberano, guiando os fatos da vida de seus servos, de nações, tecendo a história que ele planejou desde o princípio e que apontava para seu Filho, que é a fonte de todo bem, de salvação, de coragem e de fé. Vemos o mundo de hoje e podemos observar semelhanças entre os fatos narrados neste livro, ocorridos há quase 70 anos atrás, com situações que ocorrem hoje em muitos países. A humanidade não mudou nada desde o período da Igreja primitiva com os apóstolos de Cristo. A perseguição a Cristo pode ter diminuído por algum tempo em alguns países, mas começa novamente a aparecer a luz do dia em muitos lugares. Precisamos estar preparados. Esta foi a primeira parte deste vídeo e na próxima semana, se Deus nos permitir, teremos a parte 2.
Um grande abraço.